Olá, 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 boa noite a todos. Então, dia 13 de junho, 21 horas, Fabiano Macedo falando. Bom, estou gravando alguns vídeos, eu trabalho com treinamentos comportamentais e também com treinamentos de PNL, Programação Neurolinguística. Estou gravando alguns vídeos falando principalmente sobre PNL, que é programação, e também sobre emoções. E essa semana eu recebi um WhatsApp de uma amiga falando que estava acompanhando meus vídeos, enfim, que estava gostando bastante. E ela também já fez a formação em Practitioner, que é a formação em PNL, e falou assim, ó, Fabiano, faz um vídeo aí para mim falando sobre mapa não é território, que é uma das principais, para mim é a mais importante, né? Uma das principais pressuposições da PNL, da programação neurolinguística, que são as verdades absolutas, as crenças que dão fundamento à PNL. E eu falei para ela, tá legal, vou fazer então. Vou seguir aí a tua sugestão, fazer um vídeo falando sobre mapa não é território e também vou falar sobre uma outra pressuposição básicas da PNL, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Que para mim são as duas pressuposições da PNL, que você entendendo essas pressuposições e usando na sua vida faz toda a diferença, muda muito a maneira que você vê o mundo e principalmente os seus relacionamentos com outras pessoas e principalmente o seu relacionamento, que é o mais importante, de você com você mesmo. Só que antes, para mim fazer um vídeo sobre mapa não é território, a pessoa tem que entender de fato e significado. Então a minha ideia primeiramente é fazer esse vídeo sobre fato e significado e depois na próxima semana fazer um vídeo falando sobre mapa não é território e todo comportamento tem uma intenção positiva. Talvez faça aí os dois no mesmo vídeo ou faça um vídeo para as duas pressuposições. Tranquilo? Tá. Então antes de começar eu quero começar com uma historinha. Uma moça, uma jovem executiva, que já ocupava um cargo muito importante numa empresa e ela era muito realizada naquilo que ela fazia, chamaram ela para uma reunião de vários colaboradores da empresa. E nessa reunião, eles anunciaram que um dos diretores da empresa tinha se desligado da empresa e eles iam anunciar alguém que ia substituir esse diretor da empresa. E logo na cabeça dela, ela pensou, eu já ocupo um cargo tão alto aqui e sou tão nova na empresa. E na cabeça dela, tem gente muito mais qualificada do que eu para assumir esse cargo. Então ela nem estava esperando que fossem chamar ela e para surpresa dela, chamaram ela para ocupar esse cargo de diretoria da empresa. E ela já bem espantada, bem surpresa com esse chamado, foi lá então falar com um dos céus da empresa e logo que ela estava assumindo essa posição já falaram para ela que ela tinha um desafio aí pela frente, que ela era representar essa empresa em outro estado, levar adiante um projeto, que ela já estava por dentro desse projeto, já conhecia esse projeto, ela tinha que apresentar esse projeto num dos clientes. E ela foi liberada para ir para casa mais cedo, foi lá, começou a estudar esse projeto, cuidar dos últimos detalhes do projeto, e no outro dia ela já tinha que viajar cedo de avião para outro estado para apresentar esse projeto lá naquela empresa. E aí ela acordou cedo, foi para o aeroporto, chegou lá, fez o check-in, enfim, e ela não estava levando mala, não estava levando nada, estava levando só uma bolsa assim, com uma bolsa, enfim, com coisas que mulheres levam na bolsa, e o projeto. E ela sentou no banco lá para esperar o voo e começou a estudar o projeto. E dela lembrou, faltava uma hora e pouco ainda para ela pegar o avião. Ela lembrou que ela não tinha comido nada e, vou lá ver alguma coisa para comer. Ele chegou na loja de conveniência assim do aeroporto, começou a olhar assim, não estava com muita fome, mas viu assim um pacote de biscoito, um pacote bonito, vistoso assim, que vinha uns 12 biscoitos assim, e ela escolheu aquele biscoito porque ela achou bonito, enfim, vou experimentar esse biscoito. E daí ela levou lá onde ela estava sentada e ela começou a estudar o projeto, pegava um biscoito, comia e
dava umas folhadas no projeto. Pegava um biscoito, comia e dava umas folhadas ali estudando o projeto, os últimos detalhes do projeto. Só que quando ela foi pegar um biscoito, ela olhou para o lado e tinha um senhor que pegava o biscoito do mesmo pacote dela e pegava o biscoito. E daí ela pensou assim, não pode ser verdade. Por que isso está acontecendo comigo? Não pode ser verdade. Fez assim, não acredito que isso está acontecendo. Não, mas não pode ser. E daí acontecia, ela pegava um biscoito e o senhor também pegava um biscoito daquele pacote. E assim foi indo. Até que ela olhou o último biscoito no pacote. E ela ficou pensando assim, quero só ver o que vai acontecer. Daí, para surpresa dela, o senhor pegou o último biscoito do pacote. E ela, não acredito. Daí quando ela ia falar alguma coisa para aquele senhor, o senhor sorriu para ela, quebrou o biscoito no meio e dividiu para ela o biscoito. Daí ela pegou aquela metade do biscoito e saiu totalmente. Como é que ficou o estado interno dela? Então ela estava numa irritação, foi sentar no outro banco, já não conseguia mais estudar ali o projeto que ela estava estudando, só com a cabeça naquilo que tinha acontecido. E daí embarcou no voo, começou a estudar no voo também e não conseguiu se conectar ali o que ela estava estudando, só pensando naquele fato lá que tinha acontecido. E assim foi. E daí o voo, que ia demorar tanto tempo, demorou um pouco mais, ela desembarcou lá no aeroporto e ela estava assim, com estado interno horrível, assim, ela não acredito que isso está acontecendo comigo. Provavelmente está acontecendo para me desestabilizar, enfim. Joguei pedra na cruz e só começava a pensar, remoer aquele fato que tinha acontecido lá. E parece que dali por diante tudo começou a dar errado. Começou a chover, ela pegou um táxi, pegou um engarrafamento, enfim. E ela tinha se programado para chegar 1 hora quase antes na empresa. E quando ela viu, faltava menos de 10 minutos para começar a reunião. E ela recém estava chegando lá, faltavam 5 minutos ainda para ela chegar no cliente. E ela assim, eu estava com estado interno, então, horrível, estava em pandarecos, como se diz. E aí, que ela foi abrir a bolsa para pagar o táxi ali, não é que ela olhou para dentro da bolsa e o pacote de biscoito estava lá dentro da bolsa? Então, o que aconteceu na verdade? Aquele pacote de biscoito que ela estava comendo lá, na verdade, não era o pacote dela. Ela achou que estava pegando do pacote dela, mas na verdade ela estava pegando o biscoito daquele outro senhor. Então, vamos entender. 2 pessoas, e para essa aqui, para a menina, ele estava comendo o biscoito dela. E para ele, era ela que estava comendo o biscoito dele. E a pergunta é, por que 2 pessoas, diante da mesma situação, agem e reagem completamente diferente? Essa é a pergunta. Por que 2 pessoas diante da mesma situação agem e reagem completamente diferente? Exemplo, 2 crianças apresentando um trabalho na escola e os coleguinhas dão risada. Um pode ficar totalmente fechado e o outro pode dar risada junto. Então, 2 colegas apresentando o mesmo trabalho, cada um pode dar um significado diferente. Outra pergunta que eu gosto de fazer: a chuva é boa ou é ruim? A chuva é boa ou é ruim? Na verdade, a chuva, independente da sua resposta, não é boa e nem é ruim. A chuva é só a chuva. E o significado que a gente dá que é bom ou ruim. Então, tudo que acontece na nossa vida, independente do que aconteceu, na verdade é um fato. E para esses fatos que acontecem na nossa vida, todos nós damos, tem um mecanismo no nosso cérebro que acaba dando significado para esses fatos. Que nem, outro exemplo, furar o pneu do carro. É bom ou é ruim? Uma vez eu fiz uma palestra lá em Santo Cristo, próximo de Santa Rosa, e era só para mulheres. E eu fiz essa mesma pergunta: furar o pneu do carro é bom ou ruim? E tinha uma moça assim sentada na frente e falou assim, depende de quem vem trocar. Então já é o significado e a experiência que ela teve relacionado àquele fato que aconteceu. Então, para você ter uma ideia, tudo que acontece na nossa vida é um fato.
E para fatos que acontecem na nossa vida, nós damos significados. E o fato, junto com o significado que a gente deu na nossa vida, gera o quê? Uma emoção. Então, fato, significado, junto com uma emoção, gera uma crença. E para essa crença, geram o quê? Crenças e valores juntos, tá? Crenças e valores estão alinhados ali. E crença é tudo que a gente acredita que pode, que não pode, que deve, que não deve, que a gente tem capacidade, não tem capacidade, tem merecimento, não tem merecimento. Não tem nada a ver com crenças religiosas. Tem crenças religiosas juntos também, mas a gente não estamos falando aqui de crenças religiosas. Então, crenças, e as crenças são possibilitadoras e também temos crenças limitadoras. As crenças que podem nos ajudar a alcançar os objetivos e aquelas crenças que podem nos atrapalhar de alcançar os objetivos. Então, baseado nas nossas crenças e valores, tomamos as nossas decisões. E das nossas decisões vêm os nossos resultados. Então, essa é uma estrutura, na verdade, de um comportamento. Todo comportamento, e comportamento está ligado a uma ação, ou uma inação, ou uma procrastinação também é um comportamento. Todo comportamento está lastreado por uma emoção e principalmente para fatos, para significados que a gente deu a fatos que ocorreram na nossa vida. Então a pergunta é, você toma decisões? A pergunta é essa, você toma decisões? Claro, Fabiano, que eu tomo decisões. Tomo decisões desde quando eu acordo. Vou escovar os dentes, não vou escovar os dentes, vou arrumar minha cama, não vou arrumar minha cama, vou tomar café, não vou tomar café, vou botar aquela roupa, vou botar essa roupa, vou ir trabalhar, não vou trabalhar, vou na academia, não vou na academia, vou ficar de bem com aquela pessoa, não vou ficar de bem com aquela outra pessoa. Então tomamos várias decisões ao longo da vida. Aliás, ao longo do dia. E a pergunta é, essas decisões que a gente toma é a nível consciente, a gente tem consciência dessas decisões, da maioria das decisões, ou a maioria das decisões, na verdade, é a nível inconsciente? Uma perguntinha então aí. As decisões que a gente toma ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, é a nível consciente ou a nível inconsciente? Enfim, se você quiser deixar um comentário aí se é consciente ou se é inconsciente. Para você ter uma ideia, as decisões, a maioria das decisões que a gente toma ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida é a nível inconsciente. Na verdade, para PNL, para programação neurolinguística e a neurociência, 97 é uma porcentagem, 97% das nossas decisões são a nível inconsciente. Claro que para algumas pessoas é um pouquinho mais e para outras pessoas que têm uma expansão de consciência maior é uma quantidade menor, um pouco menos, tá? Ah, Fabiano, mas eu penso bem antes de tomar uma decisão. Eu vou lá e busco informação, eu vou lá e penso, não ajo nada com pressa, vou lá e penso antes de tomar uma decisão. E como é que você está dizendo que essa decisão é a nível inconsciente? Por quê? Aonde você vai buscar as informações para tomar essa decisão? E no seu inconsciente, a fatos, principalmente a significados que você deu lá no seu passado. Então, quando a gente nasce, é como se fosse um HD vazio e a gente vai armazenando lá várias memórias, vários sentir de experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida. Então, todas as decisões que a gente toma é baseado em cima de experiências que a gente já viveu lá no passado. E todos nós, então, damos significados diferentes para fatos diferentes. Então, você tem que entender muito bem isso antes da gente entrar no assunto mapa não é território. Que as pessoas dão significados diferentes para fatos diferentes. Para você ter uma ideia, irmãos gêmeos, criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, dão significados diferentes para o mesmo fato. Tem um vídeo na internet, que é aquele vídeo da formiguinha, que um irmão tá lá e ele matou a formiguinha, ou pisou em cima da formiguinha, e o outro quase morre chorando, e ele matou a formiguinha, e fala pro outro, e o outro olha bem sério e fala assim, mati. Então para ele não era algo tão impactante, e pro outro desmoronou diante daquele fato. Então pessoas agem diferente diante do mesmo fato.
Outra coisa para você entender como as pessoas agem e reagem diferente no dia a dia, na presença. Hoje se fala tanto em depressão. O que é depressão? Depressão é a pessoa estar no passado, principalmente conectado, associado a fatos lá do passado, aonde ele deu significado que não foram bons. Ou seja, experiências não tão agradáveis lá do passado. Então, a pessoa que tem depressão, ela vive muito no passado e principalmente a fatos que ela deu significados ruins, que não foram tão bons lá do passado. O que é a pessoa que tem ansiedade? É a pessoa que está sempre no futuro, se projetando no futuro e principalmente criando um futuro não tão agradável, baseado em experiências não tão agradáveis que ela teve lá no passado. Então, muito de depressão e principalmente ansiedade você consegue trabalhar com PNL, Programação Neurolinguística, principalmente ressignificando crenças lá do passado, que na PNL se chama reimprint, ou seja, ressignificação de crenças. Ah, Fabiano, e como eu sei se eu tenho uma crença limitante ou não? Essa é uma pergunta que eu escuto muito em treinamentos. Ah, Fabiano, como eu sei se eu tenho uma crença limitante ou não? Para você saber se você tem uma crença limitante ou não, você tem que olhar os seus resultados. Qualquer área da sua vida que não tenha um resultado que você gostaria de ter, tem uma crença limitante. Como que eu sei se eu tenho uma crença limitante financeira? Eu tenho que olhar para minha carteira. Eu tenho que olhar ali para minha conta bancária. Eu tenho que olhar como está a minha situação financeira. Se eu tenho dinheiro sobrando, se eu consigo guardar dinheiro ou se eu vivo sempre no vermelho. Chegou no final do mês eu já não tenho mais nada de dinheiro. Ou se eu recebi ali o meu honorário, enfim, o meu salário e já está todo comprometido às vezes antes de eu receber mesmo. Quando certo seria você receber o seu salário e depois que você receber, você, isso vai para isso, esse vai para aquele outro, destinar da maneira certa o seu salário. Só que não é isso que a maioria das pessoas faz, porque já aprendeu e já copiou de pai ou mãe, que já via pai e mãe ou as pessoas que ela convivia, gastar todo o salário antes de receber. E às vezes parece que isso é normal, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Como que eu sei se eu tenho alguma crença baseada em relacionamentos? Olha para os seus relacionamentos. Da saúde, a mesma coisa. Em qualquer área da sua vida, a mesma coisa. Então, as pessoas dão significados diferentes para fatos diferentes. Exemplo, se você falar para o seu filho assim, o seu caderno está bagunçado. Isso é um fato ou isso é um significado? Seu caderno está bagunçado. É um significado. O que seria o fato? O seu caderno está faltando uma folha. Então, quanto mais específico você conseguir ir, mais próximo do fato você está. Porque se você falar para o seu filho, o seu caderno está bagunçado, e ele, na visão dele, pode ser que o caderno não esteja bagunçado. E você falar assim, seu caderno está faltando uma folha. Você foi mais no fato, isso melhora muito a comunicação. E daí o seu filho pode até falar o ponto de vista dele. Mãe, é que na verdade um coleguinha meu não foi na aula ontem e hoje ele pediu se eu conseguia passar o trabalho para ele. Eu arranquei a folha, dei para ele levar para casa e amanhã ele vai me devolver. Então já melhora muito a comunicação. Imagina, de repente, um colega de trabalho passou do seu lado e não te deu bom dia. Apenas não te deu bom dia. E você ficou matutando naquilo. É um mal educado, não me cumprimentou, não sei o quê. Chegou no final do dia, você fala assim para ele, você foi um mal educado, você é um mal educado. Na cabeça dele, ele não sabe do que você está falando. E na cabeça dele, ele vai rebater. Fight, geralmente é rebater, porque a pessoa vai se defender. É a parte muito do nosso instinto. Vai se defender, o mal educado é você, e você que isso, e você que aquele outro. Enquanto se você vai diretamente no fato, não tem como a pessoa rebater. Se você chegar no fato, aliás, não tem como a pessoa brigar, digamos assim, diminui muito ou melhora muito a comunicação, digamos assim. Se você for direto no fato, você passou de manhã e não me deu bom dia. Esse foi o fato.
E daí ele vai dizer, pô, é mesmo, desculpa, é que a minha avó estava doente, eu estava com a cabeça lá, assim, assim, assim. Porque no fato, a resposta é sim ou não. Não tem muita argumentação, não tem muita defesa, não tem muito atrito. E também o quanto é diferente, ó, será que tem diferença você falar para o seu filho, o seu caderno está bagunçado, ou o seu quarto está bagunçado, e você é um bagunceiro? Será que tem muita diferença entre isso? E você falar para o seu filho, o seu quarto está bagunçado, o seu caderno está bagunçado, ou você é um bagunceiro? Então eu vou gravar também um outro vídeo mais adiante falando sobre níveis neurológicos, para você entender o quanto é diferente como a pessoa expressa algo ou um fato. Porque para mim é muito diferente quando eu vou atender alguém falar assim, ó, eu tenho depressão, eu estou com depressão ou eu sou depressivo. Isso é completamente diferente, está num nível neurológico, um mais superficial e outro muito mais profundo. Então, para tudo na nossa vida, nós damos significados. Para qualquer experiência que a gente viveu na nossa vida, todos nós damos significados. Mas quando você começa a trazer para a consciência a diferença entre fato e significado, você começa a ter escolha, principalmente das suas decisões, das suas ações, ou como você reage diante de uma situação. Às vezes, assim, ó, eu trabalho muito em treinamento isso. O quanto as pessoas têm dificuldades a lidar com feedbacks e críticas. Como as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar principalmente com críticas. Por quê? Porque ela se baseia principalmente em significados que ela deu a fatos que aconteceram lá no passado. Geralmente são pessoas assim que tiveram uma criação com um pai cobrando muito, uma mãe cobrando muito, que é um pai muito crítico, digamos assim, né? E é para significados que a gente dá para fatos. Exemplo, ó. Imagina que você é uma criança de 7, 8 anos ali e chegou em casa, pai, tirei 10 numa prova. E ele olha para você e fala assim, ó, não fez mais que a sua obrigação. Você dá um significado para isso, isso gera uma crença e lá no futuro isso pode reverberar que você não se considera um bom profissional ou acaba não se valorizando por aquilo que você faz ou às vezes não sabe nem cobrar preço por aquilo que você faz. Ou aconteceu alguma coisa lá no seu passado que você errou alguma coisa e muitas pessoas têm medo de errar, principalmente porque tem uma crença muito forte que é errando que se aprende. E as pessoas têm medo de errar ou as coisas na vida da pessoa começam a dar tudo errado porque ela tem uma crença inconsciente que é errando que se aprende. E as coisas às vezes não dão certo porque ela acredita inconscientemente que ela tem que errar, que ela tem que cair. Ou aquelas pessoas que parece que quando estão chegando em algum ponto, conquistando algo, parece que acontece uma coisa, desmorona tudo e a pessoa tem que começar tudo de novo. E acontece isso de novo, repete esse padrão, a pessoa tem que começar tudo de novo. E ela não percebe que é uma crença inconsciente que tem que está impedindo ela de realizar algo. E daí para ela mudar essa crença, ela tem que passar por uma ressignificação. Enfim, o cérebro aprende ou por emoção ou por repetição. Então, como seria uma ressignificação dessa crença errando que se aprende? A pessoa pode entender que ela não necessariamente não precisa errar para aprender. Ela pode aprender com seus erros, ou com seus acertos, ou com o erro dos outros, ou com o acerto dos outros. Na verdade, tudo que acontecer na sua vida, independente do fato que aconteceu na sua vida, e você olhar para esse fato e fazer uma pergunta, isso é uma grande oportunidade de eu aprender o quê? Dependente de quanto foi forte esse fato ou não, você vai perceber que tem um aprendizado ali para ser tirado daquele fato. E substituir essa crença por uma crença melhor ainda, expandir essa crença, que é aprender a evoluir em qualquer circunstância. Então, em vez de você acreditar que é errando que se aprende, você muda essa crença para aprender e evoluir em qualquer circunstância. Ah, Fabiano, e como que eu substituo essa crença? Ou por uma técnica de emoção, que daí troca na hora, ou por repetição. Repetir sempre essa frase para você. Em qualquer fato, em qualquer situação,
quer se apresentar na sua vida, independente de que situação seja, você falar para você aprender a evoluir em qualquer circunstância, aprender a evoluir em qualquer circunstância, aprender a evoluir em qualquer circunstância. E você vai falando isso e a nível inconsciente você substitui aquela crença limitante por uma crença possibilitadora. Independente do que de fato que aconteceu na nossa vida, a gente tem que entender que damos significados. Até para a morte. Com certeza, se morrer algum ente querido, alguma pessoa que eu gosto muito, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. Mas eu tenho consciência que isso é um significado que eu estou dando para um fato. Não vou deixar de ficar chateado por isso. Mas tem culturas que as pessoas têm uma visão completamente diferente da morte e fazem até festa quando alguém morre. E é apenas um significado diferente que eles dão para aquele fato que é quando alguém morre. Tá bom? Então, espero que você tenha tirado algum aprendizado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, que essa é a minha evolução, evoluir como pessoa, como ser humano, ajudando as pessoas também a evoluir. Então, se fez diferença para você esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback aí, e também envia esse vídeo para outras pessoas, e pode deixar aí embaixo também outros assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui relacionado à PNL, ou qualquer assunto ali voltado à evolução que você acredita que possa aí te ajudar ou ajudar outras pessoas, que eu faça um vídeo, tá bom? Então, gratidão, uma ótima noite a todos e até o próximo vídeo aí falando de mapa não é território e as pressuposições básicas da PNL. Gratidão!